nasci aqui em Boiçucanga, sou filha do José Cupertino de Matos e Maria das Dores de Matos. E Boiçucanga foi um lugar muito hospitaleiro porque se desenvolveu muito rápido por causa da comunidade, eles eram muito unidos e todos eles se uniam para fazer as coisas. E o meu avô, ele veio de São Sebastião em 1916 com os filhos, porque por uma imposição política ele trabalhava no correio e por isso teve uma confusão e que queriam que ele participasse da política. Ele falava que da política ele não queria participar. Foi daí que ele veio para cá com os filhos, né? Criou os filhos aqui com muita dificuldade, com uma canoa, com rede. E era assim, a Boiçucanga, ela se desenvolveu muito rápido assim, pela comunicação, que Boiçucanga é um lugar hospitaleiro e comercialmente também ele cresceu pela essa união das pessoas. O nosso forte aqui de Boiçucanga da época era as plantações, né, que as mulheres iam para a roça e os homens faziam as plantações e a pescaria. Só que na época teve um período que eles plantavam as bananas, né, e de 1926, 1924, e ia para Santos nas canoas de voga. Aí depois desse período entraram os barcos e que daí toda essa mercadoria eram levadas nos barcos de pesca. Todas as plantações que eram cultivadas, tudo que eles cultivavam, eles vendiam no mercado de Santos. Então, inclusive tinha o meu tio Hilarião, que ele cuidava das pessoas com ervas medicinais, né? E curava muito com homeopatia. Inclusive as cobras, elas eram capturadas aqui e elas iam enviadas para o mercado de Santos para que viesse o soro antiofídico para nós. De lá tinha um coronel que ele enviava para o Butantan, para o Instituto Butantan, e de lá vinham os soros das cobras, né? E vinham a vacina para escorpião, aranha, essas coisas. E os vermífugos também para gente que vinha, né? Para cuidar das pessoas. Enfim, e daí, em 1964 a 74, onde teve a parte do girador, que veio de São Sebastião, que funcionava das 6 da tarde até as 10 da noite, e para que tivesse energia. Então, assim, toda a pescaria, como não tinha luz elétrica, as pescarias eram feitas e tinha que escalar o peixe, que se falava espalmar o peixe, na época se falava escalar o peixe, né? E colocar o sal grosso e colocar no sol para secar, né? Para que o peixe não se estragasse, então se fazia tudo isso. E também era assim, a primeira escola aqui de Boiçucanga, ela funcionou em 1926, na casa do meu tio, na casa que era do tio Hilarião, onde o meu avô morou, entendeu? Nesse período. E a professora era a dona Laura Camargo, ela veio da cidade de Itapetininga. Como também nós temos histórico também no Morro da Cruz, que em 1945 foi celebrada a primeira missa pelo padre Antônio da cidade de Roseira, que se fazia festa dia de Santa Cruz aqui no Morro da Cruz. Enfim, aí tinha a festa de São Pedro também, né, que tinha dos barcos de pesca que vinham de Santos, onde os pescadores moravam aqui em Boiçucanga, os mestres, e eles paravam e faziam a procissão de São Pedro. E depois que esses barcos não vieram mais, aí nós continuamos fazendo com os barcos existentes aqui, onde a missa é celebrada na praia, no Marco dos Pescadores, e a festa da padroeira de Boiçucanga, que era Nossa Senhora da Conceição, onde a imagem era de 1740, que veio de Portugal, e daí em 1989 ela foi furtada e daí nós continuamos fazendo a festa da Imaculada Conceição, mas não ficou como era antigamente, né? Então, mas daí o que restou para nós de toda essa história, hoje foi o cerco fixo flutuante, que é a única coisa que nós podemos falar da nossa cultura caiçara, é a pesca artesanal. Eu acho
que mesmo assim as pescarias ainda estão muito fracas, porque teve os grandes arrastões, o problema de poluição. Tudo isso fez com que o peixe se afugentasse mais, enfraquecendo a nossa pesca. Hoje, a nossa cultura, como artesanato também, ela ficou muito prejudicada, porque você não pode tirar uma cacheta para se fazer um artesanato, como também você não pode tirar a fibra da taboa para fazer. E com isso nós perdemos as nossas roças também, que existia da época, porque em 1968, com a abertura da estrada, o que aconteceu? A comunidade não tinha essa visão de que tudo isso aqui ia crescer muito rápido. Então, não teve uma infraestrutura para que os bairros crescessem como deveria ser. Então começaram as vendas de terreno, essas coisas tudo, e com isso as pessoas foram vendendo o local onde eram suas roças, suas plantações de banana, e daí o caiçara acabou praticamente só com a pesca, entendeu? O pouco que restou é com a pesca. Então é isso que a gente tem que falar de Boiçucanga, porque eu gostava daquela época, porque a gente teve uma infância muito bonita. Ali onde que tem a Praça Pôr do Sol, existia muita pitanga, araçás, goiaba, sabe? A gente saía da escola, ia para lá, fazia aquela parte, a Cataconcha, ali no canto da praia do Itaipu. Então, assim, e o rio também era muito limpo, se bebia água. O pessoal antigamente lavava as roupas aqui no rio Boiçucanga, tudo se fazia aqui, os peixes eram limpos aqui no rio Boiçucanga, porque não existia poluição, entendeu? E hoje ficou muito difícil a vida aqui, eu acho que ficou. Mesmo com aquela época, com toda a dificuldade que tinha, mas assim, se tinha mais liberdade, eu acho que se vivia melhor, entendeu? O ritmo de vida era muito melhor, era tudo muito mais sadio, tudo que se plantava se colhia, né, aqui, e era muito mais sadio. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, eu quis trabalhar na área da cultura para mim poder fazer o resgate e a continuidade do que os filhos de artesãos pudessem continuar na cultura caiçara, e a gente não teve. Então foi um trabalho, eu digo assim, para mim, eu tenho muita tristeza que eu não consegui fazer isso que realmente eu teria que ter feito. Hoje eu continuo aqui junto com a Associação dos Pescadores, a gente está fazendo turismo de base comunitária, né, para poder dar um apoio mais dentro dessa área da cultura, porque eu sinto muita falta, que hoje nós não vemos nossos filhos de caiçara fazendo isso que os nossos antigos faziam. E é uma pena, porque isso está se perdendo muito. Tem que ajudar mais os nossos pescadores, para que dentro desse rancho se façam umas aulas de algum pescador vir dar aula para as nossas crianças ainda caiçara, para fazer uma rede, ou ensinar para que eles tenham vontade mais tarde de ser um pescador artesanal, porque tudo isso está acabando, as canoas já não podemos fazer mais, entendeu? O turismo sem a cultura, sem a nossa identidade caiçara, não existe cultura. A identidade de a cultura de cada município está dentro da sua identidade, das suas tradições e costumes. Se não houver essa história, não existe cultura caiçara. Quando nós fizemos o calendário, eu coloquei, ao fotografar cada rosto, fica registrado também a expressão da alma caiçara. A alma caiçara é o jeito de ser, o caiçara simples de ser, o caiçara sincero, e o caiçara sobre a vida que ele vive, entendeu? Aquela vida simples, aquela pureza de ser um caiçara, entendeu? Você vê quando você conversa com um idoso, o jeito que ele conversa com você, a atenção que ele te dá, o carinho que ele te dá. Isso é a alma caiçara.